Bom, pessoal, vamos continuar a segunda parte do nosso sistema nervoso periférico. O outro componente funcional do nosso sistema nervoso periférico é o componente eferente, que é o nosso motor. Então, eferente ou motor. Da mesma forma, né, que o anterior, que nós tínhamos a formação de células nervosas sensitivas somáticas e células nervosas sensitivas viscerais, aqui muda um pouquinho em relação à nomenclatura, mas daqui a pouco nós vamos falar das células. O que mudou? Aqui o sistema nervoso, ou melhor, o componente eferente, ele está dividido em sistema nervoso somático e o componente eferente está dividido também em sistema nervoso autônomo. Vamos falar um pouquinho do somático, pessoal. Da mesma forma que nós vimos lá no componente aferente, ele também inclui, ou seja, é formado por células nervosas motoras somáticas, tá? Porém, qual que é a diferença em relação ao anterior? Agora são células nervosas motoras. Lembrem que no anterior nós falamos em células nervosas sensitivas. Então, o nosso sistema nervoso somático, que faz parte do nosso componente eferente ou motor, ele tem a presença, né, de células nervosas motoras somáticas. Algumas vezes, né, esse sistema nervoso somático, ele também vai ser denominado de sistema nervoso voluntário. Por quê? Porque a sua função motora pode ser controlada conscientemente. Já vamos exemplificar isso daqui a pouquinho. Bom, voltando nas células aqui. Essas células nervosas motoras somáticas, elas são responsáveis por levar os impulsos nervosos do sistema nervoso central para músculos estriados esqueléticos. Ou seja, pessoal, agora o impulso vai sair do sistema nervoso central e vai chegar nos músculos estriados esqueléticos. E aí vai acontecer o quê? Esses impulsos que transitam por essas células motoras somáticas, determinam contrações dos músculos estriados esqueléticos. Ou seja, pessoal, o impulso sai lá do sistema nervoso central, vem para os músculos estriados esqueléticos e eles são levados a contrações, tá? Então, as contrações musculares, que são comandadas pelo sistema nervoso somático, podem se realizar sob o controle do indivíduo, tá? No caso, músculos estriados esqueléticos, certo? Porém, pessoal, nós temos uma exceção aqui, onde, em alguns casos, por exemplo, de respostas reflexas, né? A gente cita o reflexo patelar, a gente fala que essas respostas, né, podem ser controladas em nível inconsciente. Então, o que seria esse reflexo patelar? Quando você vai lá, o médico dá o estímulo, né, com aquele martelinho, lá no tendão do joelho, né, e aí você dá aquele chutinho, né, de forma inconsciente, né? Você não toma consciência daquele movimento que o seu músculo esquelético realizou. Bom, e a outra divisão que nós já falamos, né, é o sistema nervoso autônomo. Esse, por sua vez, pessoal, ele é formado por células nervosas motoras viscerais. Também, só reforçando, diferente das anteriores, lá que a gente estava falando do componente aferente, que lá eram células nervosas sensitivas viscerais. Aqui são células nervosas motoras viscerais. E essas transmitem impulsos para músculos cardíacos, vai lá para o coração, vai lá para os órgãos que têm presença de músculo liso, vão lá para as glândulas, certo? Sempre vindos, né, do nosso sistema nervoso central. Bom, esse sistema nervoso autônomo, ele também pode ser chamado de sistema nervoso involuntário, porque ao contrário do sistema nervoso somático, né, ele é involuntário, tá?
enquanto o anterior, que era o sistema nervoso somático, ele era voluntário, tá? Lembrando que o voluntário, contração dos músculos esqueléticos. Bom, os impulsos motores viscerais normalmente não podem ser controlados conscientemente. Acabamos de falar. O sistema nervoso autônomo controla as funções dos órgãos internos do corpo, regula a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração, equilíbrio hídrico e temperatura corporal, entre outras. Então, já deu para perceber, né, que esse sistema nervoso autônomo está relacionado com diversas funções, né, do nosso corpo. Esse sistema nervoso autônomo, pessoal, por sua vez, ele também pode ser funcionalmente subdividido. É a questão de dividi-lo em duas partes, em parte simpática e parte parasimpática, tá? Tanto uma como outra atuam em estruturas como músculos lisos, glândulas e vasos sanguíneos, conforme já falamos. A maioria dos órgãos internos são inervados por ambos os sistemas autônomos, que exibem controles antagonistas. Ou seja, pessoal, nós temos a parte simpática e parte parasimpática trabalhando, né, de forma antagônica. São controles antagonistas. Daqui a pouquinho nós vamos falar a esse respeito. Um sistema é excitatório, enquanto o outro é inibitório. Só para exemplificar, né? Nós vamos ter, por exemplo, uma parte que vai fazer a dilatação da pupila e a outra parte que vai fazer a contração da pupila. Por isso que a gente fala que são antagonistas, tá? Um é excitatório, o outro é inibitório. Nesse desenho, pessoal, nessa figura, o que nós temos aqui ilustrado? A divisão funcional do nosso sistema nervoso periférico. Nessa parte central aqui, ó, onde a gente tem o encéfalo e a medula espinhal, já sabemos que é o nosso sistema nervoso central. Do lado de cá, em azul, está representado o nosso componente aferente, tá? É a via sensitiva, né, do nosso impulso, né, que é o impulso sensitivo representado aqui em azul. Bom, por exemplo, pessoal, a partir de receptores presentes na pele, tá? Eles vão receber, né, o estímulo, né? Vai passar sob a forma de impulso sensitivo, né? Vai ser captado por esses receptores externos, né, presentes na pele, e esse impulso sensitivo vai chegar lá no nosso sistema nervoso central. No exemplo de baixo, né? Então, aqui seriam a presença daquelas células nervosas sensitivas somáticas. E embaixo, pessoal, células nervosas sensitivas viscerais, por exemplo, num órgão estômago, né? No órgão chamado aqui estômago. Presença dos receptores internos que vão captar, né, esse estímulo, né, e ele vai, na forma de impulso sensitivo, chegar ao sistema nervoso central. Então, nós estamos fazendo a leitura dessa figura. Do lado de cá, né, a parte aferente ou sensitiva, e agora vamos falar do lado de cá, que é a parte eferente ou motora. Então, a partir do sistema nervoso central, né, as flechinhas estão indicando aqui, ó, que vai o impulso motor do sistema nervoso central até os músculos esqueléticos, né? E aí esses músculos vão contrair. Então, aqui, ó, células nervosas motoras somáticas. E na parte de baixo, pessoal, a gente vai ter um impulso motor, né, um impulso nervoso motor vindo do sistema nervoso central para os músculos, por músculo cardíaco, para músculos lisos, para glândulas. Então, vem na forma de impulso motor até esses órgãos
para eles funcionarem, né, no nosso corpo, certo? Então, esse lado de cá, representado na cor vermelha, né, é o componente eferente ou motor. Bom, vamos falar agora em cada uma das duas partes do nosso sistema nervoso autônomo. Começamos pela parte parasimpática. Podemos afirmar que ela é dominante, por exemplo, se o indivíduo fica quieto depois da refeição, essa parte parasimpática faz o comando das atividades de rotina. São atividades silenciosas do dia a dia, como é o caso da digestão. Tá? Então, ela está acontecendo, a gente nem está percebendo isso acontecer. Assim, os neurônios parasimpáticos são algumas vezes denominados como os que controlam as funções repouso e digestão. Tá? Então, falou em repouso e falou em digestão, está sendo controlado, né, ou estão sendo controlados pela parte parasimpática do nosso sistema nervoso autônomo. Outras respostas parasimpáticas, né, com essas iniciais aqui, ó, que representam salivação, lacrimação, urinação, digestão, defecação. Atividades estimuladas em sua totalidade, principalmente pela divisão parasimpática. Tá? Então, tudo isso mencionado aqui, pessoal, são respostas parasimpáticas. Ainda outras respostas parasimpáticas importantes são as diminuições da frequência cardíaca, do diâmetro das vias respiratórias, do diâmetro das pupilas. A parte parasimpática estimula atividades que conservam e restauram a energia corporal. Por exemplo, quando o coração bate lentamente. Todas essas atividades mencionadas aqui, pessoal, são controladas pelo sistema nervoso autônomo, parte parasimpática. Já a parte simpática estimula as atividades que são levadas a efeito durante situações de emergência ou estresse, isto é, situações de luta ou fuga, quando o coração bate rapidamente e a pressão sanguínea se eleva. A maioria das respostas simpáticas ocorrem durante as situações exercício, emergência, excitação, embaraço. Ou seja, pessoal, num determinado momento, né, nós temos que fazer o nosso corpo ficar preparado para algumas situações, tá? Por exemplo, situação de luta, situação de fuga, uma emergência, um estresse. Tá? Como que isso vai acontecer? Tanto a ativação da parte simpática, né, do nosso sistema nervoso autônomo, como a liberação de hormônios pela glândula suprarrenal, resultam em uma série de respostas fisiológicas, certo? Chamadas respostas de luta ou fuga. Por exemplo, dilatação das pupilas, aumento da pressão arterial e da frequência e força de contração do coração, dilatação das vias aéreas respiratórias, constrição de vasos sanguíneos que suprem órgãos não essenciais, rins e trato gastrointestinal, dilatação dos vasos sanguíneos que suprem órgãos envolvidos no exercício ou na luta contra o perigo, músculos esqueléticos, cardíaco, entre outras. Ou seja, pessoal, essa parte simpática, nesse momento, ela vai estar preparando o nosso corpo para uma situação, seja ela de luta, de fuga, de emergência, de exercício, né? Ou seja, a gente precisa dilatar, dando exemplo, ó, dilatar a pupila para a gente enxergar melhor, né, a situação, o que está no nosso entorno, o que pode estar acontecendo. Tá? Aumentar pressão arterial, frequência e força de contração do coração, porque nós vamos precisar desse coração bombeando mais sangue para, por exemplo, os músculos esqueléticos, porque você pode ter uma atitude de lutar, você pode ter uma atitude de correr, então precisa estar preparando o nosso corpo para essas situações aí que a gente chama, né, de resposta de luta ou fuga.
A resposta de luta ou fuga não é somente uma atividade ocasional do sistema nervoso simpático, que possui um papel importante na vida diária também, tá? Como o controle da maioria dos vasos sanguíneos, levando o sangue para os órgãos e tecidos onde ele é mais necessário. Lógico, pessoal, que se precisar chegar mais sangue em um determinado órgão, tem atuação também, né, desse nosso componente, né, simpático, tá? Dessa parte simpática do nosso sistema nervoso autônomo, certo? Não é só para preparar para a resposta de luta ou fuga. Aqui, pessoal, vamos tentar ilustrar para ficar um pouquinho mais fácil, né, da gente poder entender. Nessa coluna a gente colocou alguns órgãos, né? Aqui a estimulação simpática, como que ela vai atuar, e aqui desse lado a estimulação parasimpática. Por exemplo, em relação ao coração, a parte simpática vai aumentar o ritmo e a força do coração, enquanto a parte parasimpática diminui o ritmo e a força de contração. Lógico, pessoal, porque pensa, a hora que você sai daquele momento, né, daquela situação inesperada que apareceu, precisa, depois que o corpo foi preparado para enfrentar aquela situação, correr, lutar, sei lá, o que for, né, definido ali naquele momento, a parte parasimpática, num segundo momento, precisa atuar para diminuir o ritmo e a força do coração, ou seja, para recuperar, para restaurar, né, o coração para voltar a bater normalmente. No pulmão, né, ou nos pulmões, a estimulação simpática dilata os pulmões, porque é necessário fazer entrar mais oxigênio lá para dentro dos pulmões, e depois de passar essa necessidade, né, a parasimpática vai contrair esses brônquios, né? Dilata brônquios e contrai brônquios. E o estômago, pessoal? Diminui a motilidade, né, na simpática, porque naquele momento, né, pode-se fazer esperar um pouquinho, né, a movimentação do estômago, que porventura possa estar digerindo algum produto, né, algum alimento lá dentro, né, e depois que passa essa situação, a estimulação parasimpática vai fazer recuperar, né, aumentando a motilidade desse estômago, né, e aí voltando à sua função normal, né, no processo de digestão. Aqui uma figura, né, uma imagem só para ilustrar em relação à parte simpática e parasimpática. Nós já demos alguns exemplos, né? Enquanto a parasimpática contrai a pupila, a simpática dilata a pupila. A parasimpática estimula a salivação, a simpática inibe salivação. E assim por diante, né? Várias funções aqui desempenhadas pela parte simpática e parte parasimpática. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro aí o sistema nervoso periférico e até a próxima aula. Obrigado.